Olá, povo abençoado de Deus. Eu quero hoje convidar você para meditar junto comigo em um texto que está aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17, que fala a respeito de um jovem, um mancebo, que era rico e foi ao encontro de Jesus. Então vem comigo e vamos acompanhar bem de perto esse texto maravilhoso da palavra de Deus. Veja bem, o que diz aqui. A palavra diz que Jesus, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou e diante dele lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então vamos analisando. Jesus estava indo a caminho, como sempre fazia, percorrendo todas as cidades de Israel, pregando a boa notícia, que é o Evangelho, quando, de repente, um homem, que a Bíblia diz que era ainda jovem e era rico, esse homem, ele foi até Jesus e se ajoelhou diante dele. Então veja que tem dois fatos interessantes que eu quero chamar a atenção de vocês. Primeiro, é que esse homem foi até Jesus. E essa é a primeira atitude que alguém que deseja ter conhecimento sobre a vida eterna precisa fazer. Ela precisa ir até Jesus. E uma coisa que eu quero que você entenda e compreenda é que Jesus é o Verbo que se fez carne. Ou seja, Jesus é a palavra de Deus. Então, se nós quisermos saber qualquer coisa a respeito da vida eterna, nós temos que ir a Jesus. Então a pergunta é: mas onde está Jesus hoje? Jesus é a palavra. No princípio era o verbo, quer dizer, logos, palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então todas as dúvidas que nós temos, se nós quisermos que ela seja sanada, precisamos ir até Jesus. Ele foi. Essa é a grande e primeira atitude que alguém deve ter quando deseja conhecer a verdade sobre a salvação. O segundo fato aqui é que ele se ajoelhou diante de Jesus. Ora, para quem conhece um pouco da história do povo judeu, nós sabemos que eles estiveram cativos na Babilônia durante 70 anos. Deus deu uma correção muito dura para eles, porque eles haviam se tornado idólatras. Um judeu, ele jamais se prostra diante de alguém que não seja diante de Deus. Por exemplo, na época de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram seus três amigos que estavam na Babilônia, foi feita uma imagem de Nabucodonosor. E quem não se prostrasse diante dessa imagem, o que queria acontecer? Ia ser lançado na fornalha de fogo. E o que esses três jovens fizeram? Eles preferiram serem lançados na fornalha de fogo do que ter que se prostrar diante de uma imagem de escultura. Então o judeu, ele jamais se prostraria diante de alguém se ele não tivesse certeza que esse alguém era Deus. Então quando esse jovem foi até Jesus, foi a primeira grande atitude. E a segunda, ele se prostrou diante de Jesus. É o melhor lugar que alguém pode escolher para estar. É prostrado aos pés de Jesus. Esse é um grande sinal de humildade e de reconhecimento de que diante dele nós nada somos e que ele é quem é tudo. Toda honra e toda glória é para ele. Então ele se prostra, ou seja, ele se ajoelha e ele pergunta. E a pergunta dele é bem interessante, porque ele se interessa sobre o reino de Deus e a salvação eterna. Então ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então veja que ele tinha interesse na vida eterna e ele tinha conhecimento e convicção de que havia uma vida eterna. Ou seja, existem muitas pessoas que dizem assim: ah, morreu, acabou. Né? Mas esse jovem não. Algumas boas atitudes ele teve aqui. Ele se interessou em saber o que devia fazer para herdar a vida eterna, para ter a salvação. E ele viu que Jesus, ele tinha a resposta certa para ele. Jesus poderia lhe falar o
porque ele desejava saber a respeito da vida eterna. E ele chamou de bom mestre. Aí Jesus diz assim para ele, olha, Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Então veja bem, é como se Jesus estivesse assim, questionando ele, dizendo, você sabe o que você está falando? Você está me chamando de bom. E só existe um que é bom. E esse é Deus. Né? Então, você tem consciência daquilo que você está falando? Você está dizendo que eu sou Deus? Então, outra coisa interessante para a gente ver aqui. O próprio Jesus está dizendo aqui que não existe nenhum bom a não ser Deus. Então, às vezes as pessoas ficam assim, mas fulano, depois que fez isso, depois que fez aquilo, agora quer ser santo, agora quer ser bom. Gente, Jesus uma vez ele disse, eu não vim para bom, eu vim para os doentes. Bom não precisa de médico. A questão é que não existe nenhum bom, ou seja, ele não está falando de uma enfermidade física, ele está falando de uma enfermidade espiritual. Não existe nenhum bom espiritualmente falando. Todos pecaram e todos ficaram destituídos, separados da presença de Deus. Todos precisam ficar curados dessa doença chamada pecado. Então, você às vezes vê alguém que teve consciência e teve humildade para reconhecer que estava doente, ou seja, que era pecador. Ele busca Jesus, Jesus o cura dessa enfermidade. E às vezes as pessoas dizem assim, mas fulano, depois que fez isso, fez aquilo. Lembra daquela mulher que foi pega em adultério? Jesus disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. É como se Jesus estivesse dizendo, quem não for doente como ela, atire a primeira pedra. Então todos são pecadores e todos precisam fazer o que Jesus disse para aquela mulher. Mulher, vá e não peque mais. Isso é possível? É possível com a graça de Deus. É possível com a força que vem de Deus e só Ele pode dar. Porque é Ele quem tira de nós o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, Ele tira o pecado do homem. Então Jesus, vendo o interesse desse jovem, ele disse assim, tu sabes os mandamentos. Talvez aquele jovem não conhecesse ainda profundamente Jesus, mas Jesus o conhecia profundamente, porque Jesus é Deus e Ele conhece todas as coisas. E nós vamos ver o quanto Jesus conhecia esse jovem e a profundidade do conhecimento de Jesus. Jesus conhecia o profundo do coração desse jovem. Então Jesus disse, tu conheces os mandamentos? E Jesus começa a citar. Ora, todo judeu, ele desde pequeno, ele estuda bastante o Antigo Testamento, os mandamentos. Então o primeiro que Jesus falou, não adulterarás. Lembre-se que Jesus está respondendo a uma pergunta, a pergunta do jovem, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, ou seja, para ter a salvação da minha alma. Então Jesus está dizendo, para isso, primeira coisa, olha, não adultere. Então o que Jesus está dizendo é, se adulterar, não entra no reino do céu. O problema é que as pessoas pensam que adultério é somente quando alguém deita na cama com outra pessoa. Não, Jesus disse, se alguém olhar e desejar, já adulterou. Veja o quanto hoje na graça é muito mais sério, muito mais forte do que no tempo da lei. Na lei era preciso que o homem fosse pego no ato. Hoje, se ele olhar e desejar, ele já adulterou. Então Jesus está dizendo, quer ir para a vida eterna? Quer ter a salvação? Não adultere. Depois, não matarás. Matar não é apenas dar um tiro numa pessoa, uma facada. Jesus disse, se alguém odiar alguém, ele já é um assassino. Não furtarás. Às vezes a pessoa não cometeu ali a prática do furto, mas no seu coração ele já desejou pegar o que é do outro. Já furtou. Não dirás falso testemunho, quer dizer, não mentir. Eu diria para alguém aqui que está nos ouvindo nesse momento, quem nunca mentiu, que atire a primeira pedra. E é possível alguém viver hoje sem mentir? Sim, é possível. Por que o homem mente? Ele mente porque ele precisa ocultar uma verdade. Ele precisa ocultar uma verdade que, às vezes, ele está fazendo e as pessoas não podem saber, porque é algo errado.
Então, o que você faz para não mentir? É só andar na luz, é andar na palavra, é fazer a vontade de Deus. E você não vai precisar ocultar as coisas erradas que você faz. Tá? Então, você não pode dizer falso testemunho, ou seja, mentira. Ela separa o homem de Deus, ela impede a salvação da alma da pessoa. Não defraudarás alguém, né? Não enganar, não tirar nada da pessoa. Honra teu pai e tua mãe, respeitar pai e mãe. Tá? Bom, aí o jovem, ele respondeu para Jesus e disse o seguinte: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Impressionante como esse rapaz era um rapaz zeloso, né, dos mandamentos da palavra de Deus. Né? E se tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Então veja o quanto esse homem ele estava próximo, né, da salvação. Jesus, quando respondeu a ele, Jesus não disse: não, você está mentindo. Não, tem coisas aqui que eu falei que você não faz. Né? Não, Jesus não falou isso não. Então é como que Jesus dissesse: puxa, realmente, é verdade. Agora, o que eu acho mais lindo dessa passagem, gente, está aqui no versículo 21, que diz assim: Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse. Presta atenção nessa palavra. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse. O que isso quer dizer? Gente, quando alguém ama alguém de verdade, ela fala a verdade para essa pessoa. Ela não omite, ela não oculta. Imagina você que, fazendo pesquisas científicas, você descubra a cura de um câncer. E você tem a medicação que cura o câncer. E você vê as pessoas morrendo, famílias sendo destruídas por causa do câncer. Se você amar essas pessoas, o que você vai fazer? Você vai mostrar para elas o remédio que cura o câncer. A pior de todas as doenças é o pecado, porque ele é o câncer da alma. Ele mata a alma do homem e conduz a pessoa para a condenação eterna. Então, se nós amamos as pessoas de verdade, nós vamos mostrar que existe uma cura, que existe uma saída. Muitas vezes é preciso apontar a doença, porque o bom médico, quando alguém vai procurá-lo e está com câncer, ele não vai esconder a doença da pessoa. Ele vai dar a notícia não é boa, é ruim, a pessoa está com câncer, mas é melhor que ele fale e diga: ainda tem jeito, tem tratamento. Dessa mesma forma, é o pecado. Se eu omitir de você, se eu esconder e não te falar a verdade, eu não te amo. Você vai estar morrendo com essa doença terrível que te leva para a condenação eterna. Então, por amor às pessoas, nós precisamos falar a verdade para essas pessoas. A Bíblia diz que Jesus o amou. Ele disse. O que Jesus disse? Jesus falou para ele o que talvez ele não quisesse ouvir, mas era o que ele precisava ouvir. E Jesus disse o quê? Falta-te uma coisa. Puxa vida, como esse homem estava próximo, mas faltava uma coisa. Olha, a sabedoria de Jesus, porque Jesus é a própria sabedoria. Jesus, ele não apontou assim diretamente e disse: você é um avarento, você é apegado a bens materiais. Não, Jesus usou toda a sabedoria e disse assim: ó, vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Quando Jesus falou isso, ele não está dizendo para nós que hoje, para nós termos a salvação, precisamos vender tudo que nós temos, distribuir para os pobres, para depois seguir Jesus. Não é isso. É que nesse caso aqui desse jovem, Jesus viu que ele era avarento, que ele tinha amor e apego aos bens materiais. E por amor a esse jovem, Jesus, usando a sua sabedoria, ele faz com que esse jovem caia em si. Não foi preciso Jesus dizer: você é um avarento, mas Jesus fez com que ele caísse em si e visse, enxergasse o que estava ainda no coração dele, que só Jesus enxergava. Né? Então, quando esse jovem chega cheio de si, dizendo: tudo isso eu faço, né? Jesus fez com que ele enxergasse algo que ele ainda não praticava, né? Porque ele ainda era apegado aos bens materiais. E o que aconteceu com o jovem? Bom, a Bíblia diz que ele, contrariado com essa palavra,
retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Que pena! Esse jovem andou muito perto, esse jovem teve aquela possibilidade de alcançar a salvação, aquilo que ele estava procurando, indagando de Jesus, o que devia fazer para poder herdar essa vida eterna. E a única coisa que lhe faltava ainda era ser liberto da ganância, ser liberto da avareza, do apego aos bens materiais. E ele saiu triste, porque possuía muitas propriedades. Eu não sei, você que me ouve agora, que me acompanha nesse estudo, o que é que ainda te falta? Ou pode ser apenas uma coisa, ou podem ser muitas coisas que ainda te faltavam. Ainda te faltam. No meu caso, quando eu vim a Jesus, nossa, inúmeras coisas precisavam sair da minha vida. Eu estava muito distante da situação que esse jovem estava. E quando você é chamado para seguir Jesus, você vai ter que abrir mão de muitas coisas que você ama. Mas uma coisa eu digo para você, depois que você tiver intimidade com Jesus, Ele vai mudar o teu coração, e você vai perceber, e vai poder dizer como Paulo, que essas coisas que agora você ama e se apega a elas, você passa a considerar como esterco, para estar com Cristo, para poder ter essa intimidade com Ele e continuar crescendo na graça e no conhecimento. Não foi o caso desse jovem. Esse jovem tinha muitas riquezas e era muito apegado a essas coisas. O que Jesus queria é que ele pudesse cair em si, entender e compreender. O desejo de Jesus é que ele tivesse tido a ação de deixar tudo, provar realmente que ele amava Jesus acima de qualquer coisa para herdar a vida eterna. Mas não, ele amava as riquezas, os bens materiais mais do que a Deus. E isso impede o homem de entrar no reino dos céus. A Bíblia diz que Jesus, então, olhando ao redor, ele disse assim aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Meu Deus, isso é uma revelação muito forte. Porque, infelizmente, hoje, nesse falso evangelho que é pregado no Brasil, as pessoas induzem os outros a crerem que quem é rico é que está abençoado por Deus, e quem é pobre é porque não tem fé, porque está em pecado. E veja como é diferente o evangelho do Senhor Jesus, o verdadeiro evangelho. Jesus diz: quão dificilmente herdará o reino do céu aqueles que têm riquezas. Por que é difícil para o rico? Porque o rico, ele é apegado. O dinheiro, ele domina o coração da pessoa. O dinheiro, quem o tem em abundância, tem muito. O mundo está ali aos seus pés, ele pode usufruir de tudo que o mundo oferece. Então é muito difícil ele se desapegar completamente do mundo, do poder, das riquezas, para se sujeitar à vontade de Deus. Claro que não é impossível, tá? Para Deus todas as coisas são possíveis, como a gente vai ver aqui mais na frente no texto. Mas é muito difícil um rico, quando a gente fala de rico, a Bíblia fala de rico, está falando de rico mesmo. Pessoa que tem umas coisinhas aí e acha que é rico. Não, tá? Pessoas ricas mesmo, aquelas que não sabem nem o que possuem. Né? É muito difícil uma pessoa dessa herdar o reino do céu. Primeiro, eles acreditam que Deus é com eles por causa das riquezas, dos bens materiais. Né? Eles acreditam que, mesmo eles tendo feito tanta coisa errada para conseguir as riquezas materiais, eles acreditam que foi Deus que deu para eles. Então, é muito difícil, porque eles pensam que são de Deus porque têm bens materiais e não tem nada a ver uma coisa com a outra. E os discípulos, então, ficaram admirados dessas palavras. Por quê? Porque eles estavam acostumados ali no Antigo Testamento, que quando o povo de Israel obedecia a Deus, Deus fazia chover, eles tinham abundância. Então eles ficavam pensando que se alguém estava bem financeiramente, é porque ele estava bem com Deus e Deus se agradava da vida dessa pessoa. E não é assim, por isso que eles se admiraram. E aí Jesus, tornando a falar, disse: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino do céu. Então olha só, a questão não é ter a riqueza em si, é o que confia, que bota a sua confiança, a sua esperança, que tem as suas riquezas como se fosse assim uma cidade fortificada. Ele confia e acha, né, que ele tem tudo, que ele pode tudo, porque ele tem riqueza material. Então essas pessoas
não dá para entrar no reino do céu, porque você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. E aí a palavra agora é forte no 25, ele diz, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. É uma comparação muito forte, né? Você conhece um camelo, sabe o tamanho, e uma agulha, e sabe como é difícil passar uma linha pelo fundo da agulha, quanto mais um camelo. Então eles ficavam assim admirados, os discípulos, e eles ficavam conversando entre si. Mas quem é que pode então se salvar? Quem é que pode se salvar? Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E aí eu quero lhe chamar a atenção para esse texto. Preste atenção. Para os homens é impossível. O que é impossível para os homens? Se salvarem. Então o homem não será salvo por nada que ele faça. Nada. Não pense que você vai ser salvo porque você dá comida para um pobre, né? Porque você dá remédio para um pobre, roupa para um pobre, pelas suas ações, pelas suas obras. É impossível. Você não pode comprar Deus. Se fosse assim, não precisava Jesus ter vindo, né? Então, para o homem é impossível. Você não pode fazer nada para que você seja salvo. A salvação é dada de graça por meio de Jesus. O que basta apenas para a sua salvação é você aceitar o senhorio de Jesus sobre a sua vida. É você conhecer e obedecer a palavra de Deus. Aí sim, você recebe a salvação que é de graça. Aí Pedro, ouvindo isso, Pedro disse assim, olha, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, né? E é verdade, Pedro, quando foi chamado, ele era pescador, ele tinha uma empresa de pesca e trabalhava com o pai dele, ele deixou tudo, barco, família, tudo para seguir a Jesus. Aí Jesus disse assim, em verdade vos digo, que ninguém há, então nós estamos aí incluídos também, né? Que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Então, olha, preste atenção nesse texto, gente. O que Jesus está dizendo? Não existe ninguém que tenha deixado casas, irmãos ou irmãs. Aí eu pergunto para você, mas por que alguém tem que deixar? Veja, deixar não é nem no sentido de você abandonar ali sua casa, sua família. Quando você está vivendo no mundo do pecado, você está junto com a sua família. Você está andando no mesmo caminho. Você está pensando da mesma maneira. Você está praticando as mesmas obras. Você está andando nos mesmos lugares, convivendo, né, com as mesmas situações pecaminosas deles. Então, quando você aceita a palavra de Deus, automaticamente, se você passa a obedecer, você vai deixando aquele convívio das coisas pecaminosas que sua família pratica. Você já não vai estar mais na roda com eles, bebendo como eles bebem, falando as mesmas coisas que eles falam, praticando as mesmas coisas que eles praticam. E se você, por amor à sua família, deixar de seguir a Jesus Cristo, você não é digno do reino do céu. Porque Jesus disse, quem amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, deixar casa, deixar pai, deixar irmã, deixar campos, por amor de Jesus e do Evangelho, é deixar de viver de conformidade, né, com o que a sua família continua vivendo. E eu sei que muitas vezes, familiares vão te desprezar, vão dizer que você ficou louco, vão dizer, se você for ser crente, você não é mais meu filho, não entra mais na minha casa. Tudo isso pode acontecer, tá? Mas você precisa mostrar pela sua atitude que você ama Jesus, acima de tudo e acima de todos. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Essa palavra aqui, ela se cumpre na vida da pessoa que aceita o senhorio de Jesus Cristo. Jesus está dizendo que ainda nesta terra, essa pessoa que abandonar, que deixar tudo isso aqui por amor a Jesus e ao seu evangelho, vai receber 100 vezes tanto. Já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos. Agora, cuidado, com perseguições, tá? Como assim? Como é que isso acontece? Olha, quando eu aceitei a Cristo, um dia eu entrando na cozinha da casa da minha mãe, ela estava conversando com outra pessoa. E ela estava dizendo assim, olha, estão dizendo aí que o Júnior ficou louco, né? Que a gente deve internar ele num hospício, tá?
Bom, eu deixei de conviver, né, nas práticas pecaminosas que a minha família continua praticando, tá? Então, espiritualmente a gente se afasta, mas eu ganhei 100 vezes mais. De quê? De casas, de irmãos, de irmãs. Aonde eu chegar hoje, eu tenho casa para ficar, eu tenho mãe, irmãs, mulheres de Deus que vão cuidar de mim como se fossem mães, homens de Deus que cuidam de mim como se fossem pais. Onde eu chegar. Agora, não se engane, quem segue a Cristo e vive o verdadeiro evangelho, ele vai receber também perseguições. Aí a pergunta é, você está sendo perseguido por causa do evangelho? O que você já sofreu por amor ao evangelho? Porque Jesus disse, ai de vocês, quando todos os homens falarem bem de vocês, porque assim também faziam os falsos profetas que vieram antes de vocês. Então, quando você vê que todo mundo fala bem, todo mundo ama, todo mundo gosta daquele homem que diz que é cristão, tem uma coisa errada aí. Porque o verdadeiro cristão que segue o verdadeiro evangelho, ele tem sim muitas casas onde ele chegar e ficar, muitas mães, pais, irmãos, sim, mas ele vai sofrer também muitas perseguições. Agora, não vamos esquecer que o principal está aí. No futuro, a vida eterna. No futuro, a vida eterna. E é isso que importa para nós. É o fim de todas as coisas. É poder alcançar a vida eterna. Que Deus abençoe você e se você achar que vale a pena, você pode compartilhar esse vídeo. Fique à vontade. E até a próxima, se Jesus nos permitir.